O milionário transforma seu coração ao ver mendiga negra domar cavalo bravo na fazenda. Vicente Nunes, um fazendeiro de 45 anos, vivia em sua propriedade isolada, cercada pela vastidão de campos verdes e cavalos selvagens. Ele tinha Relâmpago, um cavalo bravo que ninguém conseguia domar. Porém, sua rotina tranquila e solitária virou de cabeça para baixo quando Bárbara Martins, uma jovem veterinária, chegou com a intenção de cuidar do animal. Com seu cabelo despenteado e um olhar determinado, ela era tudo o que Vicente não imaginava. Alguém capaz de enfrentar o desafio. Uma mulher? Domar Relâmpago? Ele riu internamente, mas a dúvida logo deu lugar à curiosidade. Bárbara se aproximou do cavalo com uma calma que estava além do que Vicente esperava. Suas mãos delicadas pegaram um pedaço de cenoura e, sem receios, ela o ofereceu. Relâmpago, em sua fúria, parou ao ver o gesto. Vicente observou, o coração batendo mais rápido. Havia algo mágico na maneira como ela falava. Os dias passaram e, conforme os muros internos de Vicente eram lentamente derrubados, uma conexão começou a se formar. Eles compartilham sorrisos e conversas sobre suas vidas, cada um desafiando suas barreiras emocionais. Vicente se lembrava de cada perda e de cada dor que o isolava. Bárbara, por sua vez, revelava fragmentos de um passado complicado. Era uma dança silenciosa entre dois solitários que, ao se encontrarem, sentiam a esperança renascer. Então, um acidente aconteceu. Durante um dia ensolarado, quando Bárbara se preparava para ajudar uma égua prenha, a situação inesperadamente se tornou caótica. A égua se contorceu, assustada, e sem pensar, Bárbara pulou em ação. Vicente viu tudo em câmera lenta. Um grito, um impacto. O corpo dela caiu ao chão, e o pânico tomou conta de Vicente. O coração dele disparou. Ele correu até onde ela estava, examinando seu organismo, enquanto a dor em seu rosto se tornava visível. O que ele mais temia estava ali. Ele sentiu uma sensação gélida de impotência. O que eu faço agora? Ele pensou, olhando a gravidade da situação. Vicente nunca se permitiu amar, nunca se permitiu sentir. Mas ali, com time sede, ele se viu mergulhado em algo além do medo. Cuidadosamente, ele pegou Bárbara nos braços e a levou para dentro de sua casa, seu mundo solitário se desfazendo em um turbilhão de emoções. Enquanto cuidava dela, os dois se tornavam vulneráveis um ao outro. Nesses momentos, uma luz fraca de esperança começou a brilhar. Um toque, um olhar. Era como se o silêncio gritasse mais alto que palavras. No íntimo, Vicente percebeu que abrir seu coração poderia trazê-lo para mais perto da felicidade que sempre lhe escapou. Mas essa nova conexão logo enfrentou uma sombra. A vida de Bárbara era envolta em mistério, e a verdade de seu passado podia ameaçar tudo. Vicente a questionava cada vez mais, buscando pistas que pudessem revelar o que havia além daquela mulher singular. Ele estava prestes a descobrir que a segurança que ele sempre procurou poderia ser destruída por um segredo escondido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Vicente cuidava de Bárbara, o tempo parecia se arrastar. A tensão no ar era palpável. Ele a observava dormindo, seu R. Mas, em meio a essa tranquilidade aparente, algo estava prestes a romper a paz que ele tanto buscava. Certa noite, quando o luar filtrava-se pela janela, Vicente foi acordado por um barulho estranho vindo do estábulo. Seu coração disparou. Levantou-se devagar, a preocupação pinçando seu estômago. O cavalo bravo, Relâmpago, normalmente tão indomável, parecia agitado. Vicente seguiu o som, a luz da lanterna tremulando em suas mãos. Assim que chegou ao estábulo, a cena que se desdobrou diante dele fez seu corpo gelar. Relâmpago estava agachado no chão, ofegante e com os olhos arregalados, como se visse um fantasma. Vicente se aproximou cautelosamente, mas o cavalo começou a relinchar, uma mistura de medo e terror. "O que está acontecendo, amigo?" Vicente murmurou, tentando acalmá-lo. Neste momento, um grito cortou a escuridão. Era Bárbara. Vicente correu de volta para casa, encontrando-a de pé no meio da sala, com as mãos pressionadas contra a cabeça. Sua expressão era de pânico. "Vicente, eu não sei o que está acontecendo. Tem algo errado. Eu sinto que algo vai acontecer." Mas antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu com força, interrompendo o momento. Um homem de aparência ameaçadora, com um olhar que queimava como fogo, entrou, seguido por outro. "Cadê ela? Nós sabemos que ela está aqui!" gritou o cara, sua voz ecoando na pequena casa. Vicente se colocou na frente de Bárbara, protegendo-a instintivamente. "Quem são vocês?" "O que querem?" perguntou. Sua voz firme, apesar da adrenalina correndo por seu corpo. O homem mais alto, com um sorriso cruel, respondeu: "Estamos atrás dela. Ela não pode ficar aqui, Vicente. Não sabe o que está se metendo." A mente de Vicente trabalhava a 1000 por hora. Que mistério era esse? Que segredos Bárbara escondia? "Se você está atrás dela, então vai ter que passar por mim", disse Vicente, seu impulso protetor tomando conta. E naquele instante, tudo mudou. Bárbara soltou um suspiro profundo, como se uma parte dela estivesse prestes a se revelar. "Vicente, eu não sou quem você pensa que sou." Suas palavras foram como um balde de água fria. Os homens se aproximaram, e Bárbara, com um olhar de dor, começou a explicar: "Eu estou fugindo de algo muito maior do que você pode imaginar. Meu passado, ele não é só complicado, é perigoso." Cada frase dela revelava um fio de tensão, puxando Vicente para mais perto de um abismo desconhecido. Vicente olhou para ela, confuso. E se tudo o que havia construído, essa conexão, esse amor emergente, fosse um castelo de cartas prestes a desabar? O ar ficou pesado. Os homens observavam, satisfeitos com a confusão que se formava. E enquanto Vicente estava prestes a pedir explicações, um barulho ensurdecedor irrompeu do estábulo. Um grito gutural, como um lamento profundo, ecoou pela fazenda. Relâmpago, tomado pelo desespero, havia conseguido se erguer e estava prestes a arrombar a porta. Aquele som transformou tudo em caos instantâneo. "O que é isso?" Vicente gritou, os homens rindo do horror que se desenrolava.
Já era hora deles saberem o que ela realmente é. No meio da crise, a realidade estava prestes a ser desnudada. Vicente sentiu seu coração afundar. Que tipo de segredo Bárbara guardava? E que perigo se aproximava, ameaçando não apenas a vida dela, mas a dele também. A única certeza que tinha era que tudo seria diferente a partir dali. O murro da verdade vinha a caminho, e ele não estava preparado para o que poderia descobrir. Relâmpago relinchava, ainda tomado pelo desespero, e Vicente tentou entender o que estava acontecendo. "O que é isso?" ele gritou, enquanto as vozes dos homens ecoavam na casa. O coração dele batia forte, pulso acelerado, adrenalina correndo nas veias. O que Bárbara estava escondendo? Bárbara, com os olhos arregalados, olhava para os homens e depois para Vicente. "Vicente, eu não sou só uma veterinária. Eu sou parte de algo maior, algo muito perigoso." A tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Ela estava prestes a contar um segredo que mudaria tudo. Vicente estava confuso, tentando juntar as peças. "O que você quer dizer?" A voz dele era quase um sussurro diante da tempestade que se aproximava. Os homens aproveitavam o momento, rindo das reações de Vicente e Bárbara. O homem, que parecia o líder, tinha um sorriso cruel. "Estamos atrás dela porque ela sabe demais. Ela não pode ficar aqui com você." Aquelas palavras correram como um raio pela mente de Vicente. A realidade que ele conhecia, as semanas de carinho, a possibilidade de uma nova vida ao lado de Bárbara, tudo estava ameaçado. "Sabe demais sobre o quê?" ele perguntou, um fio de desespero na voz. Antes que ela pudesse responder, o grito de Relâmpago cortou a confusão. A voz do cavalo era um chamado primal. Vicente jogou um olhar rápido para o estábulo. Algo não estava certo. "Eu preciso ir até ele! Ele está em apuros!" Vicente percebeu que não havia tempo a perder. A vida sempre o ensinara a agir antes de pensar, mas agora cada ação tinha peso. "Não!" Bárbara gritou. Mas o pânico no olhar dela não era o que Vicente esperava. "Relâmpago não pode saber. É perigoso demais para vocês dois." E era como o estalo. No instante em que os homens riram novamente, Vicente decidiu. Ele não podia ficar ali parado. Ele se lançou em direção à porta. "Vicente, volta aqui!" Ela estendeu a mão, mas ele já estava fora. No caminho até o estábulo, um pensamento assombroso o atingiu. O que ela estava escondendo? O que poderia ser tão terrível que a tornasse um alvo? Quando chegou, a cena era de um desespero silencioso. Relâmpago estava se batendo, o olhar perdido e aterrorizado. Vicente se aproximou devagar, tentando acalmar o cavalo. "Calma, amigo, estou aqui." Ele estendeu a mão, mas Relâmpago deu um passo para trás, seus olhos arregalados como se vissem um fantasma. Então o grito veio de novo. Era Bárbara, desta vez em um tom de desespero genuíno. Vicente virou-se rapidamente, mas não viu mais os homens. O que aconteceu com eles? O som da porta da frente batendo o fez voltar a focar. "Bárbara!" ele gritou, mas não obteve resposta. Nesse momento, tudo escureceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou e Vicente se virou para o estábulo. O chão tremeu sob seus pés. Relâmpago relinchou de maneira agonizante e tudo parecia entrar em colapso.
Uma luz brilhante perfurou a escuridão, e Vicente, atordoado, viu uma figura emergir da névoa. Um homem, não um dos que vieram atrás de Bárbara, mas alguém que ele reconhecia. Era um velho conhecido, Lucas, um amigo que havia perdido há pouco tempo de forma trágica. Vicente, precisa sair daqui! Lucas gritou, com uma velocidade que Vicente nunca ouvira antes. O que ele estava fazendo ali? Aquilo não fazia sentido. Lucas, o que você está? Mas Lucas balançou a cabeça, tirando o objeto do bolso. A mesma estrela tatuada que Vicente só conhecia por boatos, algo associado à máfia e crime. Ela é a chave, Vicente. O que você não sabe, ela faz parte disso. O chão parecia desabar sobre Vicente. O que isso significava? A mulher que ele pensou ter encontrado, a nova chance, era uma armadilha. O coração dele estava pesado. Várias verdades se chocavam, e ele precisava de respostas. E enquanto tudo desmoronava, uma thunderstorm de emoções tomou conta dele. A sensação de traição, o peso da escolha de confiar. O que ele havia construído estava prestes a se desintegrar. E a única dúvida restante era: quem realmente era Bárbara? Ele olhou nos olhos dela, esperando encontrar a verdade. Mas agora já não sabia mais o que era real. Vicente estava paralisado. O passado e o presente se fundiam em um turbilhão de emoções que explodiam dentro dele. Cada palavra de Lucas como um golpe na sanidade que ele tinha. Ela é a chave, Vicente. Aquilo girava na cabeça dele, martelando, como se estivesse prestes a ganhar vida e se transformar em um pesadelo. O que essa chave realmente significava? O silêncio na casa era opressivo. Vicente, com o coração na boca, sentiu uma angústia crescendo. Olhou nos olhos de Bárbara, buscando respostas, mas ele só viu confusão e medo. O que ela realmente era, e o que havia no passado dela, que a tornava tão perigosa. Ele sabia que a conexão era forte, mas agora tudo parecia tão distante, quase impossível. E então, como se os céus tivessem decidido brincar com ele, a porta do estábulo se abriu de repente, fazendo Vicente saltar. O que aconteceu a seguir foi surreal. Uma luz forte iluminou o interior, revelando não apenas relâmpago, mas também uma nova figura. Uma mulher, com o rosto escondido sob uma capuz, entrou como um espectro. Ela tinha um olhar intenso, como se soubesse de segredos que poderiam devastar. Agora a festa começou, ela disse, com um tom provocante. Vicente ficou imóvel, uma onda de medo e raiva correndo nele. Quem é você? Gritou, a voz tremendo, mais forte. Alguém que sabe sobre o passado de Bárbara. E que veio provocar um pouco de confusão, respondeu a mulher, tirando o capuz, revelando uma beleza enigmática. Eu sou Clara e posso te garantir que tudo o que você acredita, Vicente, está prestes a se desmoronar. O coração dele disparou. Como assim? O que essa mulher sabia? Ele olhou para Bárbara, esperando ver um sinal de que ela conhecia aquela mulher. Mas o que ele viu foi pânico. O verdadeiro terror no olhar dela fez o estômago de Vicente revirar. Bárbara, o que ela está dizendo? Ele precisou de uma resposta, mas os olhos dela só choravam confusão. Clara riu, um som desencantado.
Ah, se você apenas soubesse o que está acontecendo! Bárbara é muito mais do que uma simples veterinária. Ela carrega uma herança que poderia mudar tudo. E não é só o vir a ter que ela conhece. Pode muito bem ser o fim de tudo. Cale a boca! Gritou Vicente, a adrenalina correndo como um rio feroz. Ele segurou o braço de Bárbara, tentando dar apoio. Os homens que entraram antes ficaram em silêncio, assistindo. A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a estourar. Você não sabe a verdade sobre seu pai. Clara disparou. E o impacto de suas palavras fez Vicente tremer. Ele mal conseguia respirar. O que ela estava dizendo? O pai de Bárbara? O que isso tinha a ver com tudo? Com eles? Com o que ele sentia por ela? Então tudo se transformou em um mar de vozes, palavras soltas, uma confessão sendo lançada ao vento. Ele era parte de algo muito maior. Ele nunca quis que você soubesse, Bárbara. E agora ele está de volta. Vicente olhou para Bárbara e viu uma máscara de terror tomar conta do rosto dela. O chão sob seus pés parecia desabar. O que você está dizendo? Murmurou, a confiança evaporando. Meu pai? Ele está vivo? Ele e os homens que vieram aqui, tudo isso faz parte de uma jogada muito maior. E você está no centro disso, Bárbara. Com essa revelação, o universo de Vicente caiu em um abismo. Ele se virou para ela. Bárbara, me diga que não é verdade, que não temos nada a ver com isso. As esperanças e sentimentos que ele acabara de descobrir estavam se dissolvendo, levando-o ao desespero. E então, em um ato imprevisível, Relâmpago, que até então estava agitado, disparou para fora, como um relâmpago, atravessando a porta com força. Ele sentiu o impacto, o caos tomando conta da cena. O grito de Clara cortou o ar enquanto ela tentava segurá-lo. Mas Vicente já estava correndo atrás do cavalo, a realidade despedaçando-se ao seu redor. O que realmente estava acontecendo? E que tipo de vínculo Bárbara tinha com tudo isso? Enquanto Vicente corria, seu coração disparava, não só pela adrenalina, mas pela intensidade do que se formava nas sombras do passado. Ele tinha que encontrar respostas, e a única certeza que tinha era que tudo ia mudar. A verdade estava a poucos passos de se revelar, e ele não poderia se permitir parar agora. Relâmpago galopava à frente, lançando poeira e pânico atrás de si. O cavalo, tão indomável quanto a tempestade que ressoava em seu peito, estava prestes a se perder na escuridão. Vicente sabia que precisava alcançá-lo. Cada batida do seu coração parecia gritar o nome de Bárbara, mas nesse momento ele só queria o segurança do cavalo. Quando Vicente finalmente chegou ao estábulo, a cena à sua frente era insana. Relâmpago estava relinchando de terror, batendo as patas no chão, como se tentasse escapar de um lugar sem saída. Então, um choque percorria o ar. Vicente imediatamente percebeu o que havia em um canto, oculto nas sombras. Fez seu estômago revirar. Uma caixa, pequena, mas chamativa, com estranhas inscrições, estava ali. Relâmpago, finalmente percebendo a presença de Vicente, parou e encarou-o, os olhos arregalados. Mas Vicente não tinha tempo para confortá-lo. Ele se aproximou da caixa, atraído por um impulso inexplicável. O rótulo brilhava sob a luz fraca, e enquanto era a voz de Bárbara. Em um instante, tudo se mesclou.
As revelações, os segredos, a verdade sobre aquele passado que agora parecia tão próximo e ainda assim tão distante. O que ela tinha a ver com aquela caixa? Vicente a agarrou, parando no meio do caminho, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O que fazer? Ele precisava de respostas. Bárbara! Foi como um grito no vento. O que está acontecendo? O que é essa caixa? Mas em vez de resposta, o silêncio respondeu. Vicente prendeu a respiração e, sem pensar, tocou na caixa. O impacto foi instantâneo. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Tudo na fazenda mudou. Ele sentiu como se fosse puxado para dentro, como se tudo ao seu redor estivesse se distorcendo. E então surgiu um clarão. Vicente dos seus próprios pesadelos. Ele viu seu pai, mas não era o homem que lembrava. Tinha uma expressão severa, olhos cheios de determinação. Você não pode escapar, Vicente. É sua herança, seus laços. E é ele quem quiser controle. O homem na visão tremia. De repente, Relâmpago disparou do estábulo, derrapando em direção ao campo, como se tivesse encontrado um caminho de fuga. Vicente virou a cabeça rapidamente, sem saber se seguia a cavalo ou se permanecia ali, preso nesta realidade bizarra e aterradora. Era uma batalha entre duas realidades, e ele não sabia qual delas estava prestes a consumir sua alma. Ele se virou para trás e, para seu horror, viu Clara, a mulher enigmática, encarando-o intensamente. Você não entende, não é? Essa caixa é a chave para tudo! E você precisa escolher, Vicente, o lado da verdade ou permanecer cercado por mentiras. Seu olhar era de quem estava prestes a perder tudo. A imagem de Bárbara ressoou em sua mente, e ele se lembrou do medo nos olhos dela, da dor que não conseguia decifrar. E se tudo o que ele conhecia era apenas uma máscara? O que ela realmente era, afinal? Então um grito cortou o ar, e Vicente se virou para ver Bárbara, agora na entrada do estábulo. Ela estava pálida, o rosto carregando uma expressão de terror. Vicente, não abra essa caixa! Você não sabe o que vai libertar! Mas ela parecia saber mais do que deixara transparecer. E ali, no meio do caos, Vicente entendeu. A caixa não era apenas um objeto, era uma porta. Uma porta para algo que os dois estavam conectados e que poderia quebrar o que ele acreditava ter construído com ela. O que aconteceria se ele abrisse? Ele não podia mais voltar atrás. No instante em que a caixa se abria, um vento forte atravessou o estábulo. As paredes tremeram. Relâmpago disparou mais uma vez e Vicente sentiu que sua vida estava se desenrolando na velocidade de um tornado. Não, Vicente! Bárbara gritou, e suas palavras estavam carregadas de desespero. Mas era tarde demais. Uma onda de luz brilhou, como um sol poente que nunca se apagaria. E tudo ficou branco. Naquele segundo, Vicente soube que nada seria como antes. Ele tinha um novo destino. Mas pagar o preço por isso? O que estaria prestes a emergir de sua escolha reverberaria nas profundezas de sua alma. Essa oração de esperança estava prestes a se transformar em uma maldição. Daria certo? Ou tudo acabaria em desastre? A incerteza pairava no ar pesado, deixando Vicente à beira de um novo começo, ou do fim de tudo que ele conhecia. Vicente sentiu o mundo ao seu redor vibrar, a luz ofuscante moldando sua visão. Ele estava prestes a abrir a caixa,
A tensão pulsava nas veias como um animal selvagem preso à espera. Antes que pudesse afastar a tampa, um grito estrondoso cortou o ar e fez o chão tremer sob seus pés. Era como se a fazenda estivesse respirando. O som se intensificou, moldando-se em ecos que reluziam à luz. E então, no momento em que a caixa se escancara, um profundo choque atravessou tudo ao seu redor. Um brilho verde luminoso emitiu de dentro dela, como se o próprio universo houvesse sido destilado em um pequeno espaço. Vicente recuou, cegado pela luz. Mas a luz não foi a única coisa que surgiu. Uma figura obscura emergiu da caixa. Uma presença colossal e envolta em sombras. Vicente sentiu a adrenalina explodir dentro dele, enquanto o ar parecia se encher de uma tensão elétrica. A entidade, uma mistura de humano e algo indefinido, começou a rir. Uma risada profunda e ecoante que ressoava no fundo. Ah, finalmente! O escolhido! A voz era potente e cheia de um tom irônico. Era quase como se soubesse tudo sobre Vicente, sobre sua dor, suas esperanças, seus desejos. Você realmente pensou que poderia escapar, não é? Vicente fixou o olhar na criatura, perplexo. O que era aquilo? O que estava acontecendo? E ele se mentia para recuar, mas notou que Bárbara estava paralisada. Os olhos arregalados, como se estivesse diante de um demônio. Bárbara, o que é isso? Ele gritou, sentindo-se perdido em meio à confusão. Ele é a chave. As palavras dela saíram em um sussurro trêmulo e Vicente sentiu um calafrio gélido atravessar sua espinha. Uma parte do meu passado, algo que eu não contei a você. O riso da entidade aumentou, como se a angustiante revelação lhe proporcionasse prazer. Sim, agora você começa a entender. O que você chamava de amor, Vicente, é um jogo. Uma peça neste tabuleiro de xadrez em que você não tem nem ideia das regras. Vicente tentou processar tudo. Ele se voltou para Bárbara, buscando alguma resposta. Mas os olhos dela estavam turvos, cheia de uma mistura de medo e culpa que lhe queimava o coração. Você sabia, não sabia. Você sabia do que se tratava? Bárbara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não sabia. Não queria acreditar que poderia voltar. Era para estar acabado. Eu vim para você. Eu pensei que poderia deixar isso tudo para trás. Deixar para trás? Gritou Vicente, o desespero entorpecendo seu julgamento. Que diabo significa isso? Você está me deixando em um labirinto de mentiras. Então, em um movimento rápido, a entidade se aproximou ainda mais. Sua presença quase esmagadora. Escute, menino. Você acha que a fazenda é apenas uma propriedade? Ela é nossa! A herança de Bárbara é muito mais do que simples restauração. É um legado de poder e controle. Vicente sentiu suas pernas fraquejarem. O que você quer dizer? O que você significa com moço? Ela é uma das últimas de sua linhagem. Assim como você é a chave que eu precisava para despertar todo o potencial que reside aqui. A fazenda. Seu pai estava escondendo algo. Algo que sua mãe também sabia. Você nunca soube. Você está dentro de um jogo que foi jogado antes do seu nascimento. Cada palavra da criatura era como um golpe direto. As últimas revelações faziam o ar rarear. Vicente se sentiu girar. Ele olhou para o chão. Tudo começava a se desmoronar. O que isso queria dizer sobre quem ele era? E sobre seu relacionamento com Bárbara? A esperança de uma vida normal sumia sob a pressão de uma verdade aterradora. Bárbara, isso tudo é real? Ele perguntou.
sua voz quase um sussurro. O mundo tinha começado a girar mais rápido e ele precisava que ela o ancorasse. Mas da porta do estábulo, um outro grito soou. Era Clara, que agora parecia mais uma figura espectral. Vicente! Ele vai levá-la. Você precisa impedi-lo! A confusão se instalou. Sentimentos de amor e traição, nostalgia e pavor misturando-se num redemoinho. Vicente se virou uma última vez para Bárbara, sentindo uma dor insuportável em seu coração. O que eu faço agora? As palavras da entidade ecoaram na sua mente. A escolha é sua, Vicente. Você pode ficar e abraçar seu destino, ou fugir e perder tudo, inclusive ela. E naquele momento, Vicente percebeu que as cartas na mesa iam além de tudo que ele conhecia. O futuro não era mais sobre eles. Era sobre um legado que transcendeu a própria vida. E a única certeza que ele tinha era que a luta estava apenas começando. Vicente sentiu o universo se contrair ao redor dele. A escolha é sua, Vicente. Você pode ficar e abraçar seu destino, ou fugir e perder tudo, inclusive ela. As palavras ecoavam, a pressão aumentando. O aroma seco do feno, a luz intensa da caixa e a presença ameaçadora da entidade formavam um cenário de pesadelo. Ele olhou para Bárbara, suas feições marcadas pelo medo. O que você sabe sobre isso? O que eu posso fazer? Ele estava a um fio da total desolação. A entidade sorriu, um sorriso cheio de malícia, como se estivesse vendo Vicente descendo ao desespero. O que você quer de mim? Vicente disparou, sua voz grossa num misto de raiva e terror. O ser à sua frente parecia querer brincar com a sua vida. Clara, que estava próxima ao grupo, se aproximou. Escute, Vicente. Não ouça o que ele diz. Este lugar, essa caixa, é um portal para antigas verdades. Você não pode confiar nele. Mas essa última exortação ecoou em vão. O grande ser sombrio continuou a falar, suas palavras arrastadas e enigmáticas. Bárbara, seu tempo acabou. Você sabe o que deve fazer. Vicente também, se ele for sábio o bastante. Eu não sei de nada, ela gritou, encarando a criatura, a voz tremida de pânico. Eu só quero uma vida normal. Por que isso está acontecendo? Então o clima mudou abruptamente. Uma batida forte na porta do estábulo fez a construção tremer. Clara se virou, aterrorizada. Vicente piscou, desacreditado. Isso não era possível. Quem poderia ser naquele momento, com tudo que estava em jogo? A porta se abriu com um estrondo. A figura de um homem apareceu, altiva e imponente. Vicente reconheceu-o imediatamente. Era seu pai, o mesmo homem que acreditou ter perdido. O suor escorreu por sua testa enquanto sua mente girava. Como é possível? O homem mais uma vez à sua frente em uma situação tão surreal. Vicente, venha comigo! Gritou o pai, seu olhar intenso. Você precisa entender. Os olhos de Bárbara se arregalaram e Vicente sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que está acontecendo? Isso é um truque? Ele se virou em direção à entidade ominosa, esperando que de alguma forma aquela presença absorvesse tudo. Não é um truque, Vicente. Essas revelações são o que seu pai não queria que você soubesse. Ele estava protegendo você. E por isso foi forçado a ficar longe. A voz do seu pai era poderosa, chamativa. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em uma nova loucura. O homem diante dele, que acreditava,
ter se despedido para sempre estava de volta. O que ele não disse antes? Seu coração acelerou, um nó fundido na garganta. Por que você nunca me contou? Eu tô preso em um jogo e você não fez nada. Vicente gritou, sua voz ecoando pelo ar carregado. Ele queria acreditar que o pai o amava, mas a dúvida o consumia. Porque a verdade poderia ser mortal. Eu precisava que você fosse forte o suficiente para lidar com isso. E você está em perigo agora mais do que nunca. Bárbara, ainda confusa, começou a dar passos atrás. Vicente, não confie nele. Esse homem não é quem você pensa que é. A entidade começou a rir, um som baixo e incômodo. Ela mente, Vicente. Seu pai sempre soube a verdade e fez escolha, como você também faz agora. Diante de toda aquela confusão, Vicente não sabia em quem confiar. O que era real? Ele se sentia perdido. E o que significava essa verdade que envolvia sua vida e tudo que ele amava? A conexão se agravou, a noite começou a formar sombras pesadas sobre suas escolhas. Nesse instante, um barulho estrondoso ecoou da caixa, como se algo estivesse tentando sair. Vicente parou, a respiração parada. O que estava prestes a se libertar? E enquanto a tensão se acumulava, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Liberdade ou prisão, Vicente? A escolha é sua. A voz da entidade reverberou, e a sala parecia tremer. O que estava por vir? A caixa começou a abrir lentamente. O brilho verde agora se transformando em uma fumaça densa. E a última coisa que Vicente viu foi o olhar de Bárbara, cheio de medo e incerteza. O que se desenrolaria em seguida estava além de sua compreensão. A verdade caminhava na borda da humanidade e do sobrenatural, prestes a se revelar de uma maneira que nenhum Bela esperava. Vicente estava em estado de choque. A caixa se abria, e uma onda de luz vibrante preenchia o estábulo, mudando tudo ao seu redor. Ele podia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se partir. A energia emanava da caixa, palpável e ameaçadora, e Vicente só conseguia olhar para Bárbara. Seu rosto estava pálido, a expressão misturando terror e confusão. Não, Vicente, feche isso! Bárbara exclamou, seus olhos arregalados em pânico. Tudo parecia girar em torno deles. A presença da entidade crescia, suas palavras ecoando, como se estivessem em um eco infernal. O temor era quase esmagador. Mas antes que ele pudesse decidir o que fazer, a luz da caixa explodiu e um fim abrupto para o momento apocalíptico surgiu. Uma sombra emergiu de dentro da luz, tomando uma forma parcialmente humana. Vicente mal teve tempo de processar a visão, e então isso aconteceu. A criatura falou, e sua voz soava familiar, como um eco do passado que Vicente se recusava a acreditar. Surpresa! Gritou a figura, e Vicente congelou. A luz se dissipou, e ele viu o que realmente estava diante de si. Era Maria, sua mãe, uma mulher que ele acreditava estar morta há anos, uma memória perdida no passado. Você não imagina o quanto eu esperei por esse momento. O impacto físico e emocional foi como um soco no estômago de Vicente. Mãe, ele não conseguia acreditar. Lágrimas de choque começaram a encher seus olhos. Mas você morreu! Sua voz falhou, cheia de incredulidade. Eu pensei que poderia proteger você de tudo isso, Vicente, mas não podia. O tom dela era profundo, e por um momento o mundo ao redor desapareceu.
era apenas eles dois. Você precisa entender. A fazenda, a caixa, tudo isso faz parte de um legado que não pode ser ignorado. Você tem que escolher o seu lado. Bárbara olhou entre Vicente e Maria, o horror visível em seu olhar. Isso não pode ser verdade. Como assim escolher lado? Silêncio! A entidade rompeu, seu tom se transformando em um rugido. Ela não é a sua mãe. Maria está aqui apenas para te manipular, Vicente. Ela é parte do jogo, assim como você. O ambiente ameaçava colapsar em um caos. A tensão palpável. Tudo parecia prestes a explodir. Vicente estava dividido. A mente dele girando. O que você quer dizer? Sua voz estava carregada de desespero. O que é essa verdadeira herança que você está falando? A verdade, Maria respondeu, sem hesitar. É tudo o que você precisa saber. E você deve saber, filho. Você não é como os outros. Você é especial. As palavras dela ecoaram nas paredes do estábulo. E Vicente sentiu uma força se acumulando dentro dele. Uma mistura de dor e confusão. O que sou? Perguntou, o nó na garganta apertando a cada palavra. Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Como um estrondo profundo, um racho se formou na parede do estábulo, criando uma fenda vibrante que começou a se expandir. Vicente ficou apavorado. O que está acontecendo? Gritou, enquanto a luz brilhante emanava de dentro da fenda, revelando visões perturbadoras do passado e do futuro. Ele viu imagens de pessoas, sombras de figuras que conhecia, ligados a uma busca interminável por poder. Todas aquelas memórias, todas as pessoas que tinham cruzado seu caminho, se entrelaçavam de uma forma complicada, como fios emaranhados. Você precisa fazer a escolha agora, Vicente, gritou Maria, desesperada. Não pode se recusar. Se não agir, tudo que você ama pode desmoronar. Os picos de luz nos olhos de Bárbara refletiam o desespero. Vicente, eu não sei o que está acontecendo, mas não confie nela. Sua voz se tornou um grito, enquanto a criatura atrás de Maria começou a avançar novamente, buscando consumi-los. Vicente sentiu o peso da decisão. Ele olhou para a fenda, para o futuro nebuloso que se desenrolava diante dele. E então, em um movimento abrupto, decidiu. Ele se voltaria para a luz que havia se revelado, ou enfrentaria as sombras do passado e da sua mãe. O que ele escolhesse agora mudaria tudo. Seu destino, amor por Bárbara, e a verdade que assombrava seu legado. Uma escolha que poderia despedaçar o pouco que sobrou, ou reconstruir tudo do zero. Mas antes que pudesse agir, a fenda se abriu ainda mais, sugando tudo ao redor. O grito de Bárbara cortou o ar, e a luz dos olhos de Maria tornou-se uma lembrança distante. O que aconteceria a seguir? O futuro se tornava cada vez mais incerto, e Vicente mal conseguiu respirar. Ele estava no meio de uma tempestade. E acima de tudo isso, o que verdadeiramente significava tudo isso? As sombras dançavam, e a única certeza que ele tinha era que nada seria o mesmo. O brilho da caixa se intensificou, e Vicente mal teve tempo de entender. A luz pulsava, sufocando tudo ao seu redor. O ar tornava-se pesado, como se todo o universo estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Mãe! Ele gritou. Talvez mais para se agarrar à esperança do que por qualquer outra razão. De repente, uma dor lancinante atravessou seu peito. A luz começou a se distorcer,
criando sombras inquietantes. E enquanto ele observava, um assobio cortante dominou o som, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. As paredes do estábulo estremeceram e um tremor percorreu o chão. Ele sentiu que estava prestes a desmoronar. O que estava acontecendo? A fenda à sua frente pulsava e ele piscou, enquanto visões de memórias há muito esquecidas se desdobravam diante de seus olhos. Em meio ao caos, a figura de sua mãe parecia vacilar, como um reflexo em uma superfície turva. Você não entende, Vicente. Se não agir agora, tudo estará perdido. Os gritos dela se misturavam ao som da luz, quase indiscerníveis. Bárbara levava as mãos à cabeça, lutando contra o que parecia ser um súbito acesso de bravura. Vicente, não confie na sua mãe. Isso é uma armadilha. Sua voz transbordava desespero, mas algo em seu olhar estava mudando. Havia um brilho que Vicente não havia notado antes, uma determinação que parecia brotar de sua essência. Mas antes que ele pudesse agir, a caixa explodiu em uma centelha ofuscante. A luz se expandiu em todas as direções, invadindo cada canto do amplo espaço. Vicente sentiu que estava sendo puxado por uma força invisível, e ao redor dele, tudo parecia distorcer, como se estivesse em uma tempestade. O eco do passado colidia com o presente de uma forma caótica. Quando a fumaça se dissipou, Vicente se viu cercado por uma cena quase onírica, no centro do estábulo, em meio aos fragmentos do que parecia ter sido a caixa mágica. Havia um altar coberto de símbolos nunca vistos. A essência de poder emanava dele, como se pudesse galvanizar a própria terra ao redor. Estamos em um jogo, Vicente, e você pode escolher o destino de todos aqui, sussurrou a entidade, agora se revelando em uma forma esvoaçante, quase fascinante, mas repleta de trevas. Não me diga o que fazer, Vicente rosnou, esmagando a dúvida que se infiltrava em sua mente. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação crescente de medo se entrelaçava com sua raiva. Ele olhou para Bárbara perplexo. Estava começando a entender que a conexão deles tinha profundidades ainda não exploradas. Bárbara, o que você sabe? O que você está escondendo? Ela hesitou, os olhos cheios de uma luta interna. Vicente, há algo mais que eu não podia te contar. Em uma fração de segundo, a atmosfera se tornou sombria e Vicente viu o rosto dela mudar. Sabe-se lá por quê. Uma sombra horrível passou por seu olhar. Bárbara então avançou, a expressão dela obscurecida pela fúria. Com um movimento rápido, ela se virou para a entidade. Eu não posso mais permanecer no escuro. A verdade é que eu sou a verdadeira herdeira deste poder. Eu só não sabia. O tempo todo fui protegida de algo que não compreendia. O coração de Vicente parou por um instante. As palavras dela eram como um golpe, uma incredulidade se formando cada vez mais forte. O que você está dizendo? Mas antes que ela pudesse responder, o templo que se formou na sala começou a brilhar ainda mais intensamente. E Vicente percebeu que sua mãe não era a única com segredos. Agora exaurido e sem saber em quem confiar, Vicente viu as sombras ao redor de Bárbara crescerem, como se algo colossal estivesse prestes a emergir. Bárbara, não! Vicente gritou, mas foi em vão. Ela agarrou o altar com força, e então, de repente, um som explosivo cortou o ar. O chão tremeu sob seus pés, e o altar se partiu ao meio, revelando uma passagem profunda e sombria. Esses são os segredos que sua mãe tem guardado, Vicente. Você precisa entender as raízes da sua própria herança. A entidade se virou para Vicente. Seu tom trazia um aviso.
Escolha com sabedoria, ou você perderá tudo o que ama. Com isso, as visões de um passado obscuro surgiram diante dele, revelando segredos de sua família que pareciam mais aterrorizantes a cada segundo. No fundo, Vicente percebeu que o peso da verdade estava prestes a desabar sobre todos. E no instante em que olhou de volta para Bárbara, ela sorriu. Eu não posso me esconder mais. Você precisa saber, Vicente. Eu sou a chave e a resposta para tudo. E assim, com o último lampejo de luz, a passagem se abriu, e o destino de todos estava prestes a mudar para sempre. O que estava esperando nos arredores daquela fenda, e como essa nova verdade se entrelaçaria com suas vidas. O tempo mal havia começado a se desenrolar, e Vicente ficou paralisado, ciente de que estavam todos em um caminho sem volta. Vicente estava diante da fenda ardente, respirando pesadamente. A luz emitida era quase ofuscante, e a presença da criatura se tornara ainda mais ameaçadora. Ele olhou para Bárbara, esperando encontrar a certeza que precisava, mas o olhar dela estava carregado de culpa e desespero. Você precisa escolher, Vicente, gritou ela, a voz tremendo. Não podemos voltar atrás. Foi um momento de silêncio, onde o tempo parecia estagnar. Vicente sentiu um aperto no peito, como se os anos de solidão, dor e medo estivessem se espremendo dentro dele. Ele se lembrou de toda a conexão que havia construído com Bárbara, dos risos, dos medos compartilhados e do amor que começava a florescer. Mas e todos os segredos? E sua mãe, que agora estava de volta, desafiando tudo o que ele acreditava? Vicente, não ouça as mentiras dela. A voz da entidade ecoou, cortante como uma faca. A escolha é sua. Você pode aceitar seu destino ou sofrer as consequências. A fenda brilhava, pulsava como um coração vivo. Vicente olhou ao redor. Clara, a mulher enigmática, também estava ali, encarando o altar, seu semblante tenso. Ela parecia saber que o momento estava se aproximando. O passado dele, seus medos, suas esperanças, tudo era uma questão de decisão naquele instante. Se você não agir, tudo o que você ama pode se perder para sempre. A advertência de Maria ecoou de forma apressada. Vicente sentiu a dor nas palavras dela. Havia um peso que ele não podia ignorar. O que você vai fazer, Vicente? Murmurações começaram a brotar entre as sombras, e o ambiente carregava uma tensão palpável, como se todos na sala estivessem esperando pelo seu movimento, pela sua escolha. Então, em um ato de coragem, Vicente respirou fundo. Ele se lançou em direção à fenda, o calor da luz envolvendo-o. Eu escolho a verdade, gritou, e a fenda pareceu abrir ainda mais, como um abismo esperando. As paredes em torno dele começaram a brilhar, dançando com cores vibrantes. Era como se o universo estivesse se desdobrando diante de seus olhos. De repente, tudo ficou em silêncio profundo. A luz explodiu, fazendo o espaço parecer estourar. Vicente fechou os olhos, sentindo uma onda de energia percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos novamente, ele se viu na fazenda, mas tudo parecia diferente. O ar estava limpo, o céu azul claro e a presença ameaçadora parecia ter desaparecido. Bárbara estava ao seu lado, seu rosto agora calmo. Você conseguiu. Nós conseguimos. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz do sol. Vicente piscou, tentando processar o que havia acontecido. O peso que sustentara havia sumido, e mesmo os fantasmas do passado pareciam distantes. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou, a voz cheia de esperança. Ela sorriu, um sorriso genuíno. Agora?
Fazemos nosso próprio caminho, sem segredos que nos separem. Juntos, eles caminharam pela fazenda, à luz do sol iluminando o futuro que, apesar de incerto, já era um novo começo. E assim, enquanto a brisa fresca passava, Vicente finalmente se sentiu livre. Livres das mentiras, das sombras e do peso de um legado que não era mais deles. Mas a história não parou ali. O que seria do futuro deles? E que outros desafios poderiam surgir? As perguntas pairavam no ar, mas havia uma disposição em seus corações. Era apenas o começo da jornada. E, se você chegou até aqui, não esqueça! Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe sua reação. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.